vezes RT. Bom, acho que vai ter alguma setinha, alguma coisa aqui. Vamos ver. Isso. Quanto é a pressão? Pressão lá fora, depois que ele sai do recipiente, do cilindro rígido, é 1 atm. Então a pressão é 1. O volume eu não sei. Não sei o que volume vai ocupar. Bom, a massa é igual a 1.400. Olha só, 1.400 dividido por... Se você olhar na tabela, e todo aluno de química tem que ter uma tabela periódica, por isso que eu coloco todas as aulas, tem uma tabela, duas tabelas nos nossos vídeos. O nitrogênio vale 14, 14 vezes 2 dá 28. Olha aqui, a massa da tabela, esse Mzão. Vezes 0,082 vezes 300. De onde veio esses 300? Daqui, ó, da temperatura absoluta. Agora é só fazer a conta. 1 vezes V é V. Eu posso pegar e cortar logo esses dois aqui, fazer logo a conta deles, o cálculo. E é interessante realmente fazer isso. Uma calculadora você faz rápido, mas é interessante fazer esse cálculo aqui logo. Vamos ver então. Ó, deu V, quanto é que deu? 1.400 dividido por 28. 1.400 por 28 dá 50 vezes 0,082 vezes 300. Agora é só fazer o cálculo, multiplicar. E o ideal seria que o aluno ele fizesse a continha passo a passo. Lembre-se que na videoaula número 2, eu ensinei passo a passo um cálculo aí gigantesco. Passo a passo. Tem até a resolução com a aplicação aqui do PowerPoint, que era a determinação do átomo-grama do hidrogênio, do próton. Vamos lá então, fazendo a continha, quanto é que dá o volume? 1.230 litros. Então, o volume que esse gás ocupa quando ele está na atmosfera, 1.230 litros. Lembrando que 1.400 gramas equivale a aproximadamente 1,4 kg. É pouco. Agora, olha só para cá, 1.230 litros. Parece que aumenta quase 1.000 vezes o volume lá fora. Muito bem. Então, essa é uma aplicação da equação de Clapeyron. Aplicação da equação de Clapeyron novamente. Vamos ver. 29 gramas de uma substância pura e orgânica. Bom, esse probleminha aqui é um pouquinho mais preparado, mais bem elaborado. Nessa altura do campeonato, o aluno ainda não estudou química orgânica. Então aqui eu vou dar umas dicas. 29 gramas de uma substância pura e orgânica no estado gasoso ocupam o volume de 8,20 litros, a temperatura de 127 graus Celsius e a pressão de 1520 mmHg. Isso aqui é milímetro de mercúrio, a gente vai trabalhar isso agora. Qual é a fórmula molecular do provável gás? Vamos lá então. Resolução, olha só. Uma coisa que é importante é que 1 atm ele vale em milímetros de mercúrio 760 mmHg. 1 atm equivale a 760 mmHg. Então, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, sempre. Como é que eu transformo essa pressão? Basta pegar esses 1520 milímetros de mercúrio e dividir por quem? Por 760 milímetros de mercúrio, que dá 2 atm. Pronto, eu já tenho na unidade atm. Basta pegar e dividir. O volume foi dado, 8,20 litros. Aí você vai dizer, cadê o zero? Não precisa, porque 8,20 e 8,2 é a mesma coisa. A massa é 29 gramas. Temperatura Celsius mais 273. Quanto é a temperatura? 127 mais 273 é igual a 400 Kelvin. Muito bem. Aplicando a equação de Clapeyron. Quanto é a pressão mesmo? 2. Volume 8,2. N você vai ter que mudar para M sobre a molécula grama vezes RT. Bom, pressão 2, volume 8,2 está aqui, ó,
volume, e pressão, está aqui 2, a massa, 29. É legal usar o PowerPoint, muito legal. O PowerPoint nesse caso ajuda muito. Apesar de eu ser preferencialmente partidário de uma boa resolução num quadro branco ou num quadro verde. Nós vamos atrás deste M aqui, que é a molécula grama, porque ele está querendo saber que substância é essa. O R é 0,082 e o T nós achamos 400. Como é que a gente faz? Quem está dividindo passa multiplicando. E quem está multiplicando aqui, todos os dois vão passar dividindo. Vai haver uma mudança de posição. Este vem para cá e estes dois vão aqui para baixo. Essas setinhas são lindas. Como é que a gente faz agora? Olha só. O M continua 29,0082 vezes 400, dividido por quem que foi que eu falei? 2 vezes 8,2. Que dá quanto? 16,4. Só lembrando, 2 vezes 8,2 dá 16,4. Agora é só fazer a continha numa calculadora, ou então na mão, e você vai achar 58 gramas por mol. Mas ele pergunta, qual a fórmula molecular do provável gás? 58 gramas. Bom, nesse estágio não dá para se fazer uma análise muito compreensiva, mas o probleminha é muito importante porque ele trabalha com uma coisa chamada hidrocarbonetos. Quem tem gás na sua casa, utilização de gás para cozimento, para quem não sabe, esse gás é o gás butano. E vamos ver aqui o que ele vai fazer. Portanto, para uma substância como um alcano, o butano do gás de cozinha é um alcano. Isso a gente vai estudar em química orgânica. A fórmula geral de um alcano, é muito importante pegar logo isso aqui, é muito importante de um alcano, é CnH2n mais 2. O que é esse N? É o número de átomos de carbono. A moral da história é a seguinte, o carbono aqui, o número que está na frente é 1. 1. Só que o carbono vale quanto? 12 na tabela periódica. Então, 12 vezes N, 12N. O hidrogênio vale 1. 1 vezes 2N mais 2 dá 2N mais 2, que é igual a quanto? 58 gramas por mol. Se você não entendeu, o que eu estou fazendo a multiplicação? Eu estou fazendo a multiplicação do total de átomos, que tem um carbono vezes N, eu não sei quantos são. Só que a multiplicação aqui, no caso, é envolvendo o átomo grama. Então, 12N, e o hidrogênio vale 1. 1 vezes 2N mais 2 é igual a 58. 12N mais 2, 14N mais 2 é igual a 58. Esse 2 passa para cá, negativo, vai ficar quanto? 58 menos 2, 56. O 14 que está multiplicando passa dividindo. Quanto é que deu N? 4. Logo, a fórmula do hidrocarboneto alcano é, se deu 4, aqui vai ficar C4, H, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. 8 mais 2, 10. Então, quanto é que dá? C4H10. Ó, C4H10. E, de fato, o gás que ele está falando aqui é o gás butano, o mesmo usado, um dos componentes do gás de cozinha. Porque o gás de cozinha tem o maior componente é o butano e tem outros, inclusive mercaptanas, que são gases à base de enxofre. E quando ele vazar, para se sentir o cheiro, porque o gás butano é incolor. Então essa aqui é a resposta. Essa aqui é a fórmula molecular do provável gás. Outro conceito importante é o conceito de pressão total e parcial de um gás numa mistura gasosa. Tomemos a tabela. Supor que eu tenho um gás A, ele tem o quê? Numa mistura, número de mols A, mais um gás B. Logo vai ter o número de mols B. A mistura dos dois gases vai dar número de mols total, Na mais Nb. Bom, o que eu estou falando agora? Pressão parcial e pressão total. Muito importante isso.
A pressão que cada gás ocupa no volume da mistura é denominada pressão parcial. Eu quero dizer o seguinte, vamos supor que num balão de 1 litro você tem 2 gases, um A e um B. O volume do A não é a metade, ele é sempre o volume do balão. O volume do B também não seria a metade, é sempre o volume do balão. Então o que acontece? Os dois volumes dos gases são exatamente os volumes do recipiente que os contém. A moral da história é que quando se tem uma mistura de gases é como que se um gás ocupasse aquele volume sem que o outro existisse. Isso é justificável porque a distância entre as moléculas dos gases é muito grande. Então, é como se um gás existisse sem precisar da existência do outro. Logo, se você tiver vários gases no recipiente, o volume de cada gás isolado é exatamente o volume do recipiente que o contém. Bom, se eu fosse medir então a pressão do gás A, seria aplicando o clapeyron. PA vezes V, NA, RT. Volume é o volume do recipiente, ou seja, é constante. Esse R é constante, constante dos gases 0,082. E T também é constante porque a temperatura que o gás está no recipiente. Ela não vai mudar, neste caso. Desta suposta dedução aqui que a gente vai fazer. Para o gás B, P de B, V, NB, RT. Mesma coisa. Agora o que a gente vai fazer? A pressão total vai ser PT vezes V, o volume do recipiente, não é a soma dos dois gases, ele continua o mesmo. E a pressão total vai ser a pressão de A mais a pressão de B. Olha só. E o que é a pressão de A mais a pressão de B? É RT, só que somado os números de mols de A e de B. A demonstração é muito óbvia, porque a soma total das pressões depende da soma total do número de mols. Então você pode somar direto. Isso aqui sempre continua constante. O que é que nós temos então? A pressão parcial de cada gás pode ser dada por, olha só, P de A. A pressão parcial é uma fração da pressão total. Logo, se ela é uma fração, ela sempre vai ser dividida pela pressão total. E é por isso que está aqui, a pressão de A pela pressão total. Mas o que é, meus queridos alunos, a pressão de A? É PA, V, NA, R.